Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o crescimento das infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, AIDS e sífilis, por exemplo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje a Maria de Lourdes Liguori, a popular Lourdinha, referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Tudo sobre a prevenção, tratamento e os cuidados que você deve ter com as infecções sexualmente transmissíveis, você confere daqui a pouco no Observações. Até já! O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755.
Entre janeiro de 2018 e janeiro de 2020, mais de 360 mil casos de sífilis foram diagnosticados. Já o da AIDS, no caso também o HIV, foram 41.919 novos casos. Estima-se que no Brasil, 10 milhões de pessoas convivam com as infecções sexualmente transmissíveis. E esse número está aumentando vertiginosamente, principalmente aqui em Minas Gerais. E para falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso programa, nós recebemos a Maria de Lourdes Liguori, ela que é enfermeira referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde e vem aqui no nosso programa falar para a gente sobre os cuidados, a prevenção e também tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Bom, Lourdinha, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa situação que tem sido bastante alarmante aí e que tem sido divulgada principalmente pelos órgãos governamentais, né? Verdade, né? A gente vive um cenário epidêmico aí há muitos anos, né? Tanto a nível mundial como no Brasil, em Minas. E Minas Gerais e o nosso município de Pará de Minas segue essa tendência. É uma tendência mundial mesmo. Agora eu te pergunto o seguinte, em relação às infecções sexualmente transmissíveis, como que está o cenário dessas infecções, tanto aqui em Pará de Minas, no estado, no Brasil e no mundo? As pessoas têm tido esse cuidado ou não? As pessoas agora desbandeiraram? Na realidade, né, é um cenário crescente. A cada ano que passa, a gente percebe-se um número maior de casos notificados. Lembrando que esses casos, né, podem estar subnotificados também. Então, é um cenário crescente e preocupante, porque é uma tendência mundial e o Brasil, como Minas e Pará de Minas, segue essa tendência. Agora, o que tem feito essa tendência a aumentar cada vez mais? O que tem contribuído para esse aumento nas infecções sexualmente transmissíveis? Nós temos dois fatores que são muito importantes. Primeiro é o aumento das parcerias sexuais. Essas parcerias sexuais, elas são influenciadas por aspectos socioeconômicos, culturais e comportamentais. Então, esse é o primeiro fator, né? E o segundo fator é a duração dessa infecção. Por quê? Porque nem todas as infecções têm sintomas. E se eu estou assintomático, não sei que estou infectado, e se eu tenho uma rede de saúde com um acesso ruim, ou que não está qualificada para assistência dessas infecções, aí eu tenho um número crescente delas. Então, esses dois fatores são primordiais. É o aumento dessas parcerias no contexto atual, né? No mundo atual, e também na questão da assistência do acesso. Essa questão da parceria, só para o nosso público poder entender, é aquela questão assim, por exemplo, hoje eu estou com você, amanhã eu estou com outro e por aí vai. Há anos atrás, né, a gente percebia a questão cultural, né, da gente ter menos parceiros sexuais, né, e hoje não, né, hoje a questão cultural e a questão comportamental principalmente, ela mudou muito, né, hoje é bem mais... a gente tem uma liberdade maior, né? Então, isso aí contribui de uma forma grandiosa, porque a questão comportamental, ela é muito importante. Agora, hoje, qual que é o público que mais contrai as infecções sexualmente transmissíveis? Nós não temos um público específico, né? Todos somos susceptíveis a infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque depende desses fatores que eu te falei, né? Depende principalmente do comportamento de risco que a gente fala, né? Do número de parceiros, da questão cultural, do conhecimento. Se eu tenho mais informação, se eu tenho mais conhecimento, eu vou me prevenir mais, né? E sem isso, eu tenho essa probabilidade de ter esse aumento e essa epidemia, ela se manter, né? Ela não acabar.
Agora, por que eu perguntei essa questão de qual público, né, a gente tem mais casos de infecções sexualmente transmissíveis? Porque lá atrás, quando se falava em infecções, se falava em doenças, né? Nem se falava em infecções. Lá atrás, quando se falava em doenças sexualmente transmissíveis, já se levava para outro caso, que era da orientação sexual, né? Falava-se, só os homossexuais vai ter ali infecção sexualmente transmissível e tal. E hoje já se sabe que a maior parte são héteros que têm justamente as infecções sexualmente transmissíveis. Na realidade, essa nomenclatura ela mudou justamente por isso, né? Porque quando você fala doença sexualmente transmissível, doença é uma coisa sintomática, uma doença que tem sintomas. E nem sempre as infecções sexualmente transmissíveis, elas são sintomáticas. Eu posso estar contaminado, eu posso estar infectado, transmitindo para outras pessoas e não necessariamente ter sintomas. Então, a Organização Mundial de Saúde, baseado, né, nessa questão de doença e infecção, ela determinou essa mudança de nomenclatura e o Brasil, né, aderiu também a essa nomenclatura. Tá? E antes era muito comum a gente falar do grupo de risco, né? Que é isso que você está falando. É os homossexuais, né? Que tem mais probabilidade. Não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Independente de eu ser homossexual, de eu ser heterossexual, e dependendo do número das minhas parcerias e do cuidado comigo de prevenção, eu vou estar susceptível a uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, isso aí é muito comportamental, igual eu expliquei, e também muito socioeconômico e cultural. Agora, vou entrar num aspecto aqui com relação aos preservativos. Ainda existe muito tabu em relação aos preservativos, né? Hoje o SUS, ele distribui gratuitamente nos postos, né? Em todos os postos de saúde, em locais, unidades de saúde também, como o próprio AME, né? O hospital e tudo mais. Tanto o preservativo masculino quanto o feminino. Para quem não conhece, tem o feminino também. Só que o que a gente vê, principalmente, né, a juventude hoje em dia falando, é o seguinte: eu não vou usar o preservativo porque eu tomo pílula, principalmente as mulheres, né, os homens também isso. Então, nesse caso, o preservativo não é só para evitar a gravidez. O foco principal são justamente as infecções, né? O preservativo, ele ainda continua uma das melhores formas de prevenção de infecção sexualmente transmissível. Só que hoje a gente não aborda a prevenção propriamente dita só com um ou outro método. O que a gente fala hoje é prevenção combinada, né? Então, são comportamentos combinados. Então, eu vou usar o preservativo, eu vou fazer testes laboratoriais e testes rápidos, que também é uma forma de prevenção e de uma detecção precoce, né, de uma infecção. E eu vou também, uma vez diagnosticado, fazer o acompanhamento e o tratamento e esse tratamento de cura. Porque uma das grandes dificuldades hoje, né, é você fazer o diagnóstico, tratar e certificar que aquilo curou. Porque a maioria das infecções, elas têm cura. Todas elas têm cura, com exceção da AIDS, né, do HIV, que ainda a gente não tem uma cura, né, mas que as pesquisas estão trabalhando para isso. Não existe cura, mas existe tratamento, acompanhamento. Então, mas a grande maioria hoje são curáveis. Mas para isso eu preciso de aderir. Então, quando eu falo em prevenção, é uma prevenção combinada. Então, hoje, os testes rápidos, eles acham que é só para fazer diagnóstico. Não é. Se eu tenho um comportamento de risco, se eu tenho vários parceiros, né? Se eu não usei o preservativo, se aconteceu algum acidente, eu procuro a minha unidade de saúde, vou lá fazer o teste. Para que eu vou esperar, né? Porque o teste é uma forma também de prevenção. Agora, Lurdinha, tem que ressaltar também que essas formas de prevenção estão altamente divulgadas, mas as pessoas hoje insistem em não utilizar. Por que acontece isso? É complicado, porque é uma questão de conhecimento, né? Porque facilidade hoje, acesso, a gente tem. Mas, assim, informação necessariamente é formação. Não é pelo fato de eu ter a informação que eu vou agir. Então, isso é uma coisa que realmente não é só para a questão das infecções sexualmente transmissíveis, né?
Então a gente precisa de realmente empoderar e a gente precisa de fazer esses trabalhos de promoção de saúde mesmo. É começar a discutir, a conversar. Existe muito a questão do tabu, as famílias ainda têm essa dificuldade de falar isso com os filhos, né? Nós pais, nós filhos, né? Às vezes vamos procurar uma informação equivocada, né? Num local não ideal e que às vezes a gente vai ter uma informação errônea. Por quê? Porque eu não procuro uma unidade de saúde com uma equipe multiprofissional para eu me aconselhar. Então, às vezes eu vou no amiguinho, no coleguinha que também tem pouca informação. Então, assim, isso é muito importante. Porque realmente a gente precisa de diálogo, de conversa, de educação, né? Então isso que assim, ainda eu acho que é um desafio muito grande, né? Não só para a questão da saúde, mas para a questão familiar também. As pessoas hoje têm muita vergonha de falar sobre esse assunto, até mesmo numa roda ali de família, às vezes está o pai, a mãe, né? Quem está nos assistindo aí, às vezes está com os filhos ali na sala, tem essa vergonha de falar, porque às vezes pode estar imaginando que vai incentivar o filho a isso. Vai acontecer uma hora, então antes que seja com consciência e informação, né? Eu acho que todos nós trazemos uma bagagem, né? Então esses pais também tiveram uma história, tiveram uma bagagem, né? Que não tiveram essa facilidade, essa conversa com os pais, eles têm essa dificuldade de passar, de conversar com os filhos, do mesmo jeito que na escola a gente tem também a equipe docente, os professores que também têm dificuldade, temos profissionais de saúde também, porque as pessoas, para dialogar e conversar, eles precisam de estar habilitados, né? Mas a gente teria que dar condição para que esse diálogo fosse uma coisa muito natural, né? Para os adolescentes principalmente. Hoje os adolescentes eles iniciam a vida sexual muito mais cedo, né? Do que há décadas atrás, né? Do que há tempos atrás. E assim, isso é um ciclo, né? Vicioso. Então, assim, eu tenho o início da minha vida sexual sem conhecimento. E aí que mora o perigo, né? Aí nessa hora pode acontecer o pior. E às vezes eu me contamino, nem sei que eu estou contaminado, não estou sentindo nada, né? E não procuro, né, o aconselhamento adequado. Porque hoje, assim, gente, não é só centrado num profissional de saúde, né? Hoje é uma equipe multiprofissional que está lá para te acolher e está habilitado para a gente discutir isso e fazer essa melhor prevenção e, se necessário, esse diagnóstico e esse tratamento. Ok, Lourdinha, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre justamente isso que ela acabou de falar agora, sobre o tratamento, como que funciona e qual que é a disciplina que a pessoa que hoje está com infecção sexualmente transmissível tem que ter para ter um tratamento correto e eficaz. A gente volta já já, não sai daí, o Observações volta em instantes. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755.
Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. Olá, a dica de hoje é relacionada ao direito criminal na esfera do trânsito. Dirigir veículo sem habilitação é crime? Pois bem, o Código de Trânsito Brasileiro tipifica a seguinte conduta como crime: conduzir veículo sem habilitação ou permissão para dirigir, gerando um perigo de dano. Então, o simples fato de dirigir veículo sem habilitação não é crime, e sim essa conduta ao gerar um possível perigo de dano, como por exemplo desrespeitando os limites da via, ultrapassando um sinal vermelho. No entanto, devemos tomar cuidado em relação ao empréstimo deste veículo à pessoa não habilitada. Este sim, este é crime e não é necessário a ocorrência deste perigo de dano. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Bom, Lourdes, no primeiro bloco nós falamos aí, sobre vários aspectos das infecções sexualmente transmissíveis, mas agora no segundo eu queria que você falasse pra gente o seguinte: o que causa essas infecções no corpo, Quando, por exemplo, a pessoa teve ali, uma relação sexual e ela contraiu algum tipo de infecção. Ela é infectada através de quê? Essas infecções sexualmente transmissíveis, elas são por bactérias, por vírus, por protozoários, por fungos. Então, assim, é uma gama muito grande, que são várias infecções. E elas podem traduzir-se com sintomatologia através de lesões, de feridas, de corrimentos, ou às vezes até ficar latentes, sem nenhuma sintomatologia, sem a pessoa sentir nada. Então, assim, a gente tem que, conversar muito e esclarecer muito a questão do comportamento mesmo.
tive um comportamento de risco, eu preciso procurar ajuda, eu preciso me prevenir, né? É uma prevenção, é pré-prevenção e pós também, porque se aconteceu, eu preciso de procurar ajuda. Agora, falando então da ajuda, do tratamento em si, quais são os tipos de tratamentos hoje que existem na nossa rede pública de saúde, ou seja, gratuitamente no SUS, para que quem tem aí algum tipo de infecção possa aderir? Todas as infecções sexualmente transmissíveis, elas possuem tratamento. E a grande maioria, com exceção da AIDS, né, ela tem cura, elas são curáveis. Elas podem, às vezes, se reinfectar, mas ela tem tratamento e cura. Porque eu posso adquirir, tratar, curar, mas se o meu comportamento continuar, né, eu posso adquirir novamente, tá? Então, todas têm cura e o melhor, eu não tenho que ir num especialista propriamente dito, eu tenho que procurar uma ajuda na unidade básica de saúde. Quem faz esse tratamento é a atenção primária à saúde. Então, são muito poucas as infecções que precisam de um tratamento especializado. E aí a gente está falando de hepatites e de HIV. As demais são todas tratadas e são dentro da unidade básica de saúde, que é a unidade mais próxima da sua casa. Agora, antigamente, né, quando foi aquele boom na década de 90 das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente da AIDS, a gente via muitas pessoas morrendo, né, definhando ali, vários artistas, nós vimos que aconteceu isso também. E hoje esse tratamento, ele oferece, porque muitas das vezes a pessoa, quando tem algum medo de fazer o tratamento, é justamente por ver um retrato lá de trás e achar que hoje em dia vai ser da mesma forma. A pessoa que hoje inicia um tratamento, tanto para infecção sexualmente transmissível, na rede pública de saúde ou na rede privada, ela consegue ter um estilo de vida normal? Desde que ela tenha um aconselhamento adequado e ela tenha mudanças de hábito, tranquilamente, né? É claro que a questão do HIV, né, é um tratamento especializado, a gente precisa de às vezes até encaminhar, porque a gente não tem esse tratamento no SUS em todos os municípios brasileiros, mas a gente tem uma regulação e aí a gente encaminha, né, para a nossa referência. Então, por exemplo, Pará de Minas a gente não tem um serviço especializado para tratar o HIV, mas todos os diagnósticos realizados no município, que é o município que realiza o diagnóstico, eles vão ser encaminhados para a nossa referência secundária. E o mais importante é que a pessoa faça a adesão desse tratamento, porque se eu não aderir, eu não vou controlar. Agora, as demais infecções sexualmente transmissíveis, né, elas são tratadas na própria unidade básica. Hoje, de acordo com a regionalização do SUS, a gente encaminha para tratamento especializado a questão da infecção pelo vírus do HIV e os da hepatite B e C, né? As demais são todas tratadas no município. Bom, então agora vamos focar então nessas três que você disse: HIV, AIDS, sífilis e também hepatites, né? Esses tratamentos todos estão disponíveis no SUS e como que são cada um deles? São através de comprimidos, através de injeções? Como é que funciona? Depende muito do diagnóstico, né? Então, por exemplo, a questão da sífilis, que a gente vive uma epidemia grande, porque a sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível que, na maioria das vezes, eu não tenho sintomas. Então, eu nem sei que eu estou com a sífilis, né? Então, como ela é uma infecção latente, mas a partir do momento que eu faço o diagnóstico, e de preferência um diagnóstico precoce, ela é tratado aqui no município, dentro da unidade básica de saúde. Ela é tratada dentro da UBS. Ela não precisa nem de ir para a UPA, nem para o hospital, né? E são o quê? É injetável. É a famosa, que o pessoal tem muito medo, né? Da Bezetacil. Mas, gente, é o tratamento padrão ouro. Não existe outro. Existe uma segunda opção? Existe, mas não tem eficácia. E o tratamento, a primeira coisa que a gente precisa é de eficácia, para realmente eu ter um controle de cura adequado, né? Agora, o tratamento ele só vai ser eficaz, Lurdinha, se ele for diagnosticado precocemente, né? Precocemente
A sífilis, né, ela tem 3 estágios. É a sífilis primária, secundária e terciária. O ideal é que realmente eu pego essa infecção até a fase secundária. Mas mesmo se eu pegá-la na fase terciária, o tratamento é o mesmo e eu vou fazer esse acompanhamento e esse controle de cura. Isso é aqui dentro do município. Então, assim, hoje existem estratégias, né? Por exemplo, a gente sabe que o grande problema da sífilis hoje é a questão da transmissão vertical mãe e filho, né? Porque se a gestante tiver com sífilis, a criança nasce e é um problema, é uma sífilis congênita. Isso é inadmissível. Por quê? Porque eu tenho pré-natal, eu tenho um exame de rastreamento que é obrigatório no pré-natal e uma vez diagnosticada essa sífilis na gestante, eu tenho que tratar o parceiro ou os parceiros dela. Porque se eu tratar só ela, não adianta. Então, o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, uma grande maioria delas, não adianta eu tratar só o diagnosticado. Eu tenho que tratar também o parceiro. E às vezes essa adesão é complexa, porque, né, tem essa dificuldade, né? E a gente precisa de aconselhar e realmente eles aderirem a isso. Agora, a questão do HIV, né? Que aí já a gente HIV, hepatite B e C. Então, a gente não tem um serviço, a gente faz esse tratamento no serviço especializado. Todo gratuito também, todo pelo Sistema Único de Saúde. Como o Pará de Minas não tem aqui, a gente tem as referências, né? Atualmente, a nossa referência para HIV é o serviço especializado de Divinópolis. E para as hepatites, é o serviço especializado do Hospital das Clínicas. Então, fez o diagnóstico, esses pacientes vão ser direcionados para lá. Então, para o acompanhamento desse agravo, dessa infecção, vai ser lá. Só que vai fazer concomitantemente com o município. Ele não é porque ele foi para o serviço especializado que ele é do serviço especializado. Ele vai ficar na UBS juntamente com o serviço especializado. Todos têm cura, todos têm tratamento, né? O HIV não, a hepatite B também e C não, mas existe tratamento. Mas tem que ter um acompanhamento, é um acompanhamento contínuo. E às vezes, como eu te falei, às vezes os sintomas ficam, né, praticamente sem sintomas, a pessoa vai lá e fica aí 2, 3, 4, 5, 10 anos sem voltar. Isso não pode, né? É uma infecção crônica, hepatite B, hepatite C, HIV, é uma, né, crônico, então a gente tem que realmente fazer esse acompanhamento. Agora, Lourdinha, o recado vai para quem hoje descobre que tem uma infecção sexualmente transmissível. Como que deve ser a postura dessa pessoa? Porque, claro, quando você recebe um diagnóstico desse, deve imaginar que é uma situação muito constrangedora para você mesmo e também para o seu parceiro. Como que deve ser a postura dessa pessoa? Porque a primeira de cara que a gente tem visto nas conversas, né, palestras que a gente tem assistido, são que ali já gera uma vergonha, um temor da família, do julgamento, né, de tudo isso. Então, como que deve ser a postura de quem hoje recebe o diagnóstico que tem infecção? A gente fala muito no aconselhamento, porque quando a gente faz esse diagnóstico, ele é através de testes laboratoriais, a gente faz o pré-aconselhamento, que ele é, assim, obrigatório, esse pré-aconselhamento, e esse pós-aconselhamento. Porque no pré-aconselhamento eu já vou preparar essa pessoa para um possível resultado negativo e um possível resultado positivo. Né? Porque na hora que chegar esse resultado em que eu vou excluir o diagnóstico ou vou confirmar o diagnóstico, aí a gente vai ter esse outro aconselhamento, que é o que a gente chama pós-aconselhamento. E aí a questão que mais complexa, vamos dizer assim, é a questão da falta de conhecimento e a questão do preconceito, que ainda é muito grande. As pessoas desconhecem a forma de transmissão, né? E existe aquele preconceito, de repente, eu sou portador do HIV, e ainda existe informações equivocadas que o fato da pessoa achar que beijando, ou encostando, ou convivendo vai pegar, né? Então, assim, a falta de conhecimento ainda é grande. Então, a primeira coisa é a gente fazer esse aconselhamento, a questão do sigilo, da questão ética, que é muito importante, e essa pessoa diagnosticada, ela é a única que tem
o dever de contar para quem ela achar que é da confiança dela. O profissional de saúde, né, ele tem a questão ético-profissional dele e a questão, ele não faz isso, mas é importante ele aconselhar aquele usuário que ele precisa de um apoio. E ele vai procurar esse apoio em alguém que ele pode confiar. Porque você sozinho, né, andar sozinho, se cuidar sozinho, às vezes é complexo, é complicado. Então isso tudo, né, requer uma habilidade muito grande. O profissional de saúde ele tem que estar muito bem habilitado para ele dar essa segurança, né, para o usuário que está recém-diagnosticado. Ok, Lourdinha, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as políticas públicas existentes no Brasil para tratar e também conscientizar as pessoas contra as infecções sexualmente transmissíveis. Fique por aí, a gente volta já já. Você sabia que a água de chuva não deve ser lançada na rede de esgoto? Quando a água pluvial é direcionada para a rede coletora, dimensionada para receber apenas o esgoto doméstico, ocorre o aumento significativo no volume e as consequências são vazamentos em ruas e imóveis. Se a água da chuva da sua casa cai na rede de esgoto, regularize a situação. Águas de Pará de Minas, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar.
Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. De volta com observações que hoje fala sobre o crescimento das infecções sexualmente transmissíveis em todo o Brasil, mas principalmente aqui em Minas Gerais. Bom, Lourdinha, a gente já falou sobre tratamento, sobre os aspectos gerais das infecções, mas agora falando sobre as políticas públicas que existem aqui no Brasil. Hoje, o que o nosso governo, o que as autoridades têm feito para justamente tentar reduzir esse crescimento dos dados das infecções sexualmente transmissíveis? A primeira coisa hoje é a questão do acesso. É facilitar o acesso, tanto à questão preventiva, como da testagem e a questão da vacinação, da imunização, né? Porque a gente sabe que uma das vacinas que hoje são ofertadas, né, preventivamente para os adolescentes, né, a questão dos papilovírus, é um vírus, né, que ele pode, inclusive, ser contraído através da atividade sexual, e isso pode vir até futuramente, no caso da mulher, ter um câncer de colo de útero, né? E aí ser um outro agravante. Então, assim, a questão da imunização, né? A questão do acesso às unidades básicas e facilitar esse acesso a essa testagem e a esses preservativos e esse planejamento dentro da unidade básica de saúde. E uma vez diagnosticado, a gente ter realmente os profissionais habilitados para fazer esse tratamento e essa condução desse tratamento. E quando necessitar de uma referência para um serviço especializado, a gente ter essa rede integral para que esse usuário com esse diagnóstico, ele tem toda a condição de fazer o acompanhamento gratuitamente, né, sem pagar nada dessas infecções sexualmente transmissíveis. Agora, Lourdinha, falando para o nosso público, a gente sabe que hoje a juventude está aí, né? Todo mundo tem acesso à rede social, mas não é porque tem acesso à rede social, à internet, que tem acesso à informação. E então agora falando para esse público mais novo, que hoje em dia acha que porque ninguém mais morre de infecção sexualmente transmissível, pode sair aí fazendo bagunça, né? Baderna com o próprio corpo. Então tem que tomar o cuidado, né? Tem um ditado que fala que o nosso corpo é nosso templo e é a maior verdade que tem. Isso. E assim, a gente não fala isso só para vamos dizer assim, para a mocidade, para os jovens. Somos para todos nós, né? A gente vive um momento diferente, né, onde a gente tem mais liberdade, né, mas a gente precisa de ter essa responsabilidade, né, com o meu corpo, comigo, com o meu comportamento, né? Por quê? Porque somos responsáveis, temos que ser responsáveis. E igual você falou, nem sempre a informação significa que eu sei e que eu ajo corretamente. Então isso é muito importante e todos nós temos que focar nessa preservação de saúde. A gente precisa de estar saudável para a gente ter uma qualidade de vida boa e a gente viver muitos anos, porque hoje, né, a cada dia que passa a gente está vivendo mais, mas a gente tem que viver com qualidade de vida. Bom, Lourdinha, nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse agora uma mensagem especial para todo o nosso público, principalmente diante aí desse crescimento nos dados das infecções sexualmente transmissíveis. A minha mensagem é: se cuide, tenha saúde, né? Então se previna. Não vamos ficar naquela mentalidade de que eu só vou me cuidar na hora que eu tiver com doença, que estiver doendo, que estiver me incomodando. Gente, saúde, né, é qualidade de vida. Então, eu tenho hoje um acesso muito fácil a isso pelo Sistema Único de Saúde. Vamos fazer a nossa prevenção, vamos tomar as nossas imunizações, né? E uma vez diagnosticado, vamos assumir esse diagnóstico e vamos aderir ao tratamento. É isso que a gente precisa. É eu me cuidar, né? Primeiro, quem cuida de mim primeiro sou eu, né? Não é o doutor ou fulano que vai cuidar de mim. Primeiro, a minha proatividade e eu me cuidar e eu ter uma qualidade de vida boa e eu ter hábitos saudáveis.
Né? Ok, Lurdinha, a gente termina o nosso programa. Quais são suas considerações finais? Não, é agradecer, né? E realmente esperar, né, que esse programa chegue, né, até a população e realmente elas alertem para essa importância da saúde. A saúde, ela é sistêmica, né? Ela não é só a falta de dor, né, ou de uma falta de um diagnóstico. Então a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar feliz e com saúde. Tá aí, mandou o recado. Obrigado, Lurdinha, pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com o nosso WhatsApp 999933060 e converse com a nossa equipe comercial. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será avisado sempre de quando uma novidade surgir por lá. Você também que quer conferir os nossos bastidores, acesse aí agora nas redes sociais, Instagram e Facebook, os nossos perfis, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!